silêncio. Eu, sinceramente, não entendo essa estratégia, se é que podemos assim chamar. Várias vezes a gente tenta contato, não responde, ou seja, o direito dele não falar, mas também é direito nosso questionar e criticar, como de qualquer um, jornalista ou torcedor, a postura do presidente do Flamengo. Hoje mesmo, de manhã no UOL, o Danilo Lavieri apresentou ali chamou para um post do blog dele, que entraria logo depois, já está publicado, com uma interpretação que, na minha visão, nada mais é que ele publicando a versão da Libra sobre o imbróglio. Só que essa é uma versão. E tem uma decisão da Justiça do Rio de Janeiro, o que não quer dizer nada, pode ser do Rio, de São Paulo, de onde for, né? Que deu a liminar ao Flamengo. E o Rodrigo Matos já tinha publicado, já colocou inclusive na rede social, lembrando, já tinha publicado no blog dele que nunca se negou que o Landim assinou um documento, mas não estava ali nesse documento especificado quais seriam os critérios de divisão desses 30% do dinheiro da Libra. Então a matéria, na minha visão, ela é um equívoco, a matéria de Danilo Lavieri hoje no UOL, que estava do meu lado agora há pouco lá no programa Posse de Bola. Parei para ler quando saí de lá e tal, e eu entendo como um equívoco, mas enfim, é a matéria dele, a publicação dele. E aliás, o Rodrigo Matos tem feito o trabalho mais correto possível nessa questão, e o Fabrício Kika no canal Mundo na Bola, que nem jornalista mas tem mais preocupação com os fatos do que uns ou outros que estão aí e que estão mais preocupados em impor opinião, não gosto disso, não concordo com aquilo. Então, essa é a questão. O BAP precisa sim se posicionar, né? Até porque virou uma briga ali, Palmeiras e Flamengo, não é Palmeiras e Flamengo, é Libra e Flamengo. E essas coisas de Flamengo jogar sozinho e tudo, isso tudo faz parte de uma narrativa que vilaniza o Flamengo, que está só defendendo o interesse financeiro dele. E os outros também. É tudo dinheiro, cara. E o Flamengo já está com esse contrato, deixando de ganhar em relação ao do ano passado, que durou até o ano passado, 100 milhões por ano. R$500 milhão em 5 anos. Tem uma analogia feita pelo Jonas Lima, que participou de uma live fantástica com o Fabrício Kika no canal Mundo na Bola nesse final de semana, em que ele diz o seguinte: o conceito é ajudar os que precisam mais, né? Então vamos ajudar uma pessoa. Beleza. Aí eu falo assim: André, vamos ajudar o fulano de tal, aí o cara está sem casa, está numa situação terrível. O André fala: beleza. Então assim, eu dou a geladeira, você dá a casa. A geladeira custa R$2.000, a casa custa 250, 300. E essa analogia para mim é perfeita. Porque você vê os números, o Flamengo deixa de ganhar muito dinheiro, o Palmeiras, por exemplo, São Paulo, deixa de ganhar muito pouco. Essa é a questão. Assistam a live do Fabrício Kika, é perfeita. Ela vai além da questão. Ele mostra o estatuto, enfim. Aquela comparação dos números de Ceará e Flamengo com Corinthians e Palmeiras, aquilo ali encerra qualquer discussão. Que é assim, Cazé TV, Pay-Per-View Premier e TV Record, TV aberta, né? Mostrando Corinthians e Palmeiras, domingo, 6h30 da tarde, e num outro domingo, mostrando Ceará e Flamengo. Aí eles pegaram a audiência, número de views, na Cazé TV. Jogo Corinthians e Palmeiras. Pouco menos de 10 milhões, 9,9 milhões de visualizações. Flamengo, quase 15 milhões, 14 milhões e tanto. Estamos falando do clássico de maior rivalidade atualmente em São Paulo, um dos três maiores, né? Eu considero que Corinthians e São Paulo e Palmeiras são os três maiores. Na minha visão, o Santos, de um tempo para cá, ele ficou um pouco atrás, embora também seja um clássico, o jogo do Santos com os demais. E o Flamengo jogando com o Ceará, que não é clássico nem nada, é um jogo do Ceará com o Flamengo, lá no Ceará. Desculpa, não foi o Ceará que arrastou essa audiência. Pessoal, vamos começar aqui as nossas informações. Eu vou começar falando da CBF e da arbitragem brasileira. A gente tem visto aí que a arbitragem brasileira, que é ruim há muito tempo, só que nos últimos meses aí a situação só vem piorando. E o novo presidente da CBF quer mudar essa situação. O Sami Chaldi, presidente da CBF, está claramente incomodado com a arbitragem brasileira. As estatísticas exibidas pela comissão de arbitragem, com grandes índices de acertos, não refletem a visão que a nova cúpula da CBF tem nesse momento sobre a arbitragem brasileira. E a entidade está avaliando um plano para promover melhorias na arbitragem. E esse plano começou com uma reunião nessa terça-feira de emergência com todos os árbitros da CBF. Então, o novo presidente da CBF quer mudar essa situação para melhor, mas assim, sejamos francos, piorar não tem como. O que está acontecendo no futebol brasileiro envolvendo a arbitragem é um escárnio, é um absurdo. E repito o que eu falei no meu último vídeo, a nota oficial do Palmeiras, para mim, é pior ainda.
Parece um deboche ao que está acontecendo, mas eles sabem jogar muito bem os bastidores dessa situação e estão jogando muito bem. Tanto é que o Andrés Pereira deu até entrevista para o Jornal Nacional falando sobre o lance, que achava que ele não deveria ter sido expulso. Enfim, e por falar em arbitragem, galera, já que a gente está falando de Palmeiras e o Palmeiras briga com o Flamengo no título do Campeonato Brasileiro, o São Paulo, time claramente, nitidamente prejudicado na última rodada do Campeonato Brasileiro em uma partida contra o Palmeiras, enviou um ofício à CBF solicitando a divulgação do áudio do VAR do jogo contra o Palmeiras. A CBF respondeu que está buscando uma autorização da FIFA. Segundo a CBF, é necessária a autorização da FIFA, pois o VAR não recomendou revisão. Gente, quem não deve não teme. Divulga logo isso aí e vamos ouvir o que esses árbitros, entre aspas, falaram durante esse lance, que para mim foi absurdo, gente. Foi um escárnio. Nitidamente o Palmeiras foi beneficiado e eu não acho que a arbitragem quer beneficiar o Palmeiras. Não sou dessa turma, digamos assim, mas o Palmeiras tem dado sorte de não ser prejudicado nos últimos jogos do Campeonato Brasileiro. Falando agora de Libertadores, Conmebol, o rival do Flamengo na semifinal da Libertadores, o Racing, perdeu 2 jogadores machucados em 5 minutos. Aos 63 minutos do jogo contra o Independente Rivadavia, Elias Torres sofreu lesão no joelho e saiu de maca. Segundo a imprensa argentina, o atacante rompeu o ligamento cruzado e deve parar por 6 a 8 meses. 5 minutos depois, Franco Pardo, que vem sendo titular, se lesionou sozinho. O zagueiro sofreu uma lesão muscular e saiu de campo chorando. Tendo em vista que os jogos são agora, daqui a alguns dias, dia 22 e dia 29, dificilmente, na verdade, o primeiro jogador esquece, o Elias Torres esquece, só daqui a 8 meses. Agora o Franco Pardo, lesão muscular grave, dificilmente vai ficar à disposição, porque o Flamengo joga daqui a 15 dias contra o Racing. Então, boas notícias para o Flamengo e péssimas notícias para o Racing, perdendo 2 jogadores importantes. Porém, a Conmebol convocou uma audiência com Bruno Henrique, atacante do Flamengo, por gestos obscenos para a torcida dos Estudiantes no último jogo pela Libertadores lá na Argentina contra os Estudiantes. A audiência será no próximo dia 10. O atacante pode ser punido com multa ou até mesmo suspensão. O jogador disse o seguinte sobre essa situação: sou sempre o ruim da história, né? Incrível. Só tive essa reação por ter recebido um isqueiro no rosto. Vocês vão se recordar que o Bruno Henrique comentou isso em uma publicação nas redes sociais, alegando que fez os gestos obscenos porque os torcedores dos Estudiantes estavam arremessando objetos no gramado e um desses objetos, segundo o atacante, seria um isqueiro e foi ao rosto dele. Então, por conta disso, ele teve esse ato obsceno. Eu não estou aqui dizendo que o jogador tem que fazer ato obsceno, mas é incrível como a Conmebol se preocupa com umas situações e com outras nem tanto. A gente pôde ver caso de racismo de alguns torcedores dos Estudiantes contra atletas e funcionários do Flamengo, e a Conmebol nada fez. Mas a Conmebol é isso já há muito tempo. Por isso que na época eu estranhei quando eles voltaram atrás e tiraram o cartão aplicado ao Gonzalo Plata, e o Gonzalo Plata pôde entrar em campo contra os Estudiantes. De verdade, achei que a Conmebol me surpreendeu de uma maneira extremamente positiva, porque assim, dificilmente a gente vê eles, entre aspas, colaborando para que uma situação fique positiva para um time brasileiro. Dito isso, galera, vamos falar agora de um jogador do Flamengo que está tendo oportunidade que muitos atletas gostariam de ter e não está aproveitando essa oportunidade. O Wallace, falei no meu último vídeo que ele será advertido pela diretoria do Flamengo. A diretoria do Flamengo não gostou nem um pouco pela forma como o jogador se comportou em campo e acabou prejudicando o time, ficando 11 minutos em campo e sendo expulso, levando 2 cartões amarelos. E aí eu vi muitos questionamentos, não só aqui no YouTube, mas nas outras redes sociais também. Beleza, o Wallace vai ser punido pela diretoria, por que o Danilo não será punido? Gente, eu concordo com vocês que o Danilo prejudicou muito mais o Flamengo na derrota para o Bahia do que o próprio Wallace. Mas a expulsão do Wallace foi totalmente diferente da expulsão do Danilo. A expulsão do Danilo foi um erro técnico, digamos assim.
É óbvio que ele prejudicou o Flamengo, sem sombra de dúvidas. Mas o Wallace ele não está sendo punido pela diretoria porque ele foi expulso. Ele está sendo punido pela diretoria pela forma como ele foi expulso. E não é a primeira vez que ele tem atos de indisciplina, atos que desagradam a diretoria do Flamengo. Ele já foi, como que eu vou dizer, colocado na geladeira em alguns jogos que ele nem era relacionado por conta de uma atitude envolvendo um outro atleta do Flamengo em um jogo do Sub-20. Não é a primeira vez que isso acontece. Eu vou dar um exemplo para vocês. Digamos que lá na diretoria do Flamengo tem um quadro, na sala do Flamengo tem um quadro. Expulsão por erro técnico, expulsão por irresponsabilidade, expulsão por indisciplina. No caso do Wallace, eles entendem que se encaixa em uma das punições que o atleta pode receber. E ele será punido por conta disso. A informação que eu tenho é advertido. O jornal o Globo diz que ele será multado. Eu não tenho essa informação ainda, vou ser muito sincero com vocês. A informação que eu tenho é que ele será advertido. E, por isso, o Danilo não será advertido. É óbvio que o Danilo sabe que ele errou, é óbvio que o Danilo sabe que a expulsão dele condicionou a derrota do Flamengo, ele sabe disso tudo, mas foi uma expulsão não por irresponsabilidade ou por indisciplina, foi uma expulsão por erro técnico. Ele levantou muito o pé e acabou acertando o rosto do adversário. O Wallace não, ele praticamente implorou para ser expulso. E o Wallace, ele precisa entender, alguém precisa conversar com esse atleta. Quando eu falo alguém, não é só o Felipe Luiz, José Boto, é alguém da família, algum representante dele, algum empresário dele. Falar, Wallace, você não está no caminho certo. Pega os últimos fatos da sua carreira profissional. Você não vem recebendo muitos minutos, você já foi colocado na geladeira por Felipe Luiz, muda. Se você não mudar, você vai se arrepender no futuro. A chance que ele está tendo, poucos atletas têm. Então, o Wallace, repito o que eu falei nos últimos vídeos. Acorda enquanto há tempo. Porque quando você acordar, pode ser tarde demais. O Flamengo já começa a desenhar um plano ousado para a temporada de 2026. E o nome que surge como peça central desse projeto é o de Paulo Dybala. O craque argentino, atualmente na Roma, é visto pela diretoria rubro-negra como o reforço de impacto ideal para liderar uma nova fase no clube. De acordo com informações do colunista Lauro Jardim, do Globo, a Betano, nova patrocinadora master do Flamengo, será a principal parceira na tentativa de viabilizar a contratação. A empresa de apostas esportivas teria se comprometido a bancar o contrato do jogador por 3 anos em troca de torná-lo seu garoto propaganda exclusivo no Brasil. O acordo, se confirmado, uniria 2 gigantes. De um lado, o clube mais popular do país. Do outro, uma das maiores estrelas do futebol argentino. A chegada de Dybala representaria não apenas um salto técnico no elenco, mas também um movimento estratégico de marketing capaz de ampliar ainda mais a presença do Flamengo no cenário internacional. O técnico Felipe Luiz é entusiasta da ideia e acredita que Dybala traria ao time um novo padrão de criatividade e inteligência tática no setor ofensivo. Já o jogador vê com bons olhos a possibilidade de atuar no Brasil, onde o ambiente apaixonado e a força da torcida rubro-negra o atraem. Internamente, a diretoria trata a negociação como prioridade absoluta para 2026. O plano é que Dybala seja o rosto de uma nova era, um projeto que une espetáculo dentro de campo e retorno comercial fora dele. Caso o acerto seja concretizado, o argentino deve desembarcar no Rio como o grande símbolo da próxima geração de estrelas do Flamengo. Agora eu quero saber a opinião de vocês. Dybala será um grande reforço? Sim ou não? Deixe sua opinião no comentário. Não esqueça de curtir o vídeo e inscreva-se no canal para não perder nada do Flamengo. Até a próxima e saudações rubro-negras.